Para nós, do Partido dos Trabalhadores, votar a favor de retirar dinheiro da educação, em especial das nossas universidades e institutos federais, é impossível. As universidades e institutos já vêm sendo sucateadas pelo governo Bolsonaro, pelos seus péssimos ministros de educação, que a população ultimamente nem sabe quem é o ministro. Não há como, de maneira nenhuma, votarmos favorável. É claro, queremos deixar isto explícito a toda a população brasileira. Somos a favor de derrubar o veto da desoneração e vamos trabalhar para que isso ocorra. Afinal de contas, a desoneração, se não implica em aumento de emprego, porque não creio nisso, mas também implica em manutenção dos empregos existentes. Já é um grande avanço e, nesse sentido, é que nós somos favoráveis a uma grande conquista. Sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro foi derrotado na pauta da desoneração, porque, se depender da posição de Paulo Guedes e Bolsonaro, não teria nenhum tipo de apoio. Mas a população, tanto os trabalhadores como os empresários, dessa vez estiveram unidos e nós vamos ter essa vitória, que é uma vitória do povo brasileiro contra essa visão fiscalista de Paulo Guedes e principalmente de Bolsonaro. Por fim, nós insistimos que nós temos que trabalhar, além da desoneração, temos que trabalhar com as pautas como a ultratividade. Isso é uma demanda do movimento sindical há muito tempo. É fundamental que sejam mantidos os direitos dos trabalhadores até que não ocorra outra convenção. A ultratividade é a garantia mínima de sobrevivência dos trabalhadores e trabalhadoras que têm suas convenções coletivas vencidas. A questão do SUAS, ali no artigo 33, o veto 3, é preciso também derrubar. Além disso, nós temos que tratar uma questão que é fundamental, não só da Câmara dos Deputados, mas desse Congresso. Nós precisamos, começando pela Câmara, mas por todo o Congresso, derrubar a medida provisória número 1000. A medida provisória número 1000 é aquela que reduz de R$600 para R$300 o mínimo de garantia para a população. Essa medida provisória reduz o número de pessoas que terão acesso aos R$300, além de cortarem 50% desse valor. Isso está condenando o nosso povo à fome e à miséria. Em um governo que só tem dado os péssimos resultados na economia. Quero destacar, colegas parlamentares, senhoras e senhores, olhem os dados que nós temos hoje da economia. O investimento direto estrangeiro caiu como nunca visto. O número de trabalhadores de carteira assinada é menor do que 2012. Olhem só. Ao mesmo tempo, o lucro dos bancos aumenta como nunca. O dólar, o povo tem medo, os especuladores têm medo, retiram o dólar. Retirando, o dólar sobe. Não há investimento produtivo, o dólar foge, não há credibilidade no governo. Dentro disso, dessa falta de credibilidade, o que eu fico olhando a perspectiva e imaginando o que passa pela cabeça de Bolsonaro e Paulo Guedes. Veja só, Paulo Guedes e Bolsonaro acreditam que a pandemia, a Covid-19, ela tem a regra do orçamento e no dia 31 de dezembro de 2020 ela vai acabar? Como ficará a vida do povo a partir de 1 de janeiro de 2021? Sem os R$600, com uma política econômica que assusta os investidores, sem nenhum apoio à empresa nacional? Aonde quer chegar esse governo? Esse governo, ele vai contra até aquilo que ele defende. Até porque Bolsonaro e Paulo Guedes são servidores do Fundo Monetário Internacional, são defensores dessa política fiscalista que aumenta a miséria. E hoje, o próprio Fundo Monetário Internacional defende uma política de distribuição de renda, uma renda emergencial como a que temos no Brasil de R$600, e acham que isso deverá permanecer por muitos anos. Quero destacar aqui que essa falta de sensibilidade de Bolsonaro e de seu governo, a falta da sensibilidade dos parlamentares que apoiam essa política, que leva à fome, leva à miséria, terá um resultado muito grande. Negativo. Negativo porque deixará o nosso povo mais pobre, aumentará a fome, quebrará as empresas nacionais estarão à mercê do capital que estará comendo essas empresas, estarão destruindo as nossas empresas. Então vejam, colegas parlamentares, senhoras e senhores, nós precisamos hoje, numa reunião como essa do Congresso Nacional, trabalhar firme para derrubar todos esses vetos, e vetos que empobrecem o Brasil. Precisamos derrubar o veto, em homenagem ao deputado José Silva, líder do Solidariedade, que eu estou vendo aqui,
da Lei Assis Carvalho, do qual ele foi um relator que fez a diferença. De fato, eu sempre faço elogio ao deputado Zé Silva como engenheiro, mas não um engenheiro agrônomo, mas como engenheiro construtor de pontes, que aprovou um projeto fenomenal. E Bolsonaro, com a sua insensibilidade, veta as partes principais. Temos que derrubar o veto, da Lei Assis Carvalho. Uma homenagem a esse grande companheiro já falecido, mas uma homenagem àqueles que produzem comida e levam à sua mesa. E, por fim, nós precisamos hoje garantir uma visão de futuro pelo país. E a visão de futuro passa necessariamente derrubar os vetos, garantir a derrubada da medida provisória número 1000, garantindo com isso a manutenção dos R$600 e, principalmente, trabalharmos pela saída de Bolsonaro da presidência da República. Não há como existir desenvolvimento com justiça social com Bolsonaro presidente. Por isso, o grito é um só: fora Bolsonaro!